teu filho amado. Oremos, Senhor, nesta manhã e pedimos, ó Pai, a tua misericórdia e a tua bondade. Senhor, nos ajuda, ó Pai, e toma o teu filho, Senhor, nas tuas mãos, o pastor Nilson, que estará transmitindo a tua palavra, Senhor, ao nosso coração. Deus, eu preciso, a tua igreja necessita ouvir a tua palavra. Senhor, fala conosco, ó Pai, segundo o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Que a tua vontade, Senhor, prevaleça na minha vida e na vida da tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Pastor Nilson. Eu sou da igreja completa, Senhor, amém? Amém. Abra a sua Bíblia, livro de São João, capítulo 13. Nós leremos versículo 2 e depois vamos ler do versículo 21 até o versículo 30. Livro do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 13, versículo 2, versículo 21 e depois até o versículo 30. Amém? Vamos achar? Amém. Diz assim, versículo 2, capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 13, versículo 2, do 21 até o 30. Diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Versículo 21. Se ele puder me ajudar, vamos ver aqui lá. Isso, pode ler. 1, 2, 3. Tem Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o seio de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze o que depressa. Nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Amém? Os irmãos podem sentar, oramos. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer ao pastor Robson por ter nos convidado. Deus abençoe os demais obreiros. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sei que tem bastante obreiros aqui que têm mais capacidade e experiência do que eu. E eu quero agradecer a vida de vocês. Amém? Deus abençoe a vida de cada irmão. Também agradeço a igreja que aqui está para participar da ceia do Senhor. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina. Paulo diz que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E
eu meditando nessa palavra durante essa semana, eu estava a pensar sobre algumas coisas que nós fazemos e agimos. Eu estava pensando, pastor Robson, sobre a nossa rotina, né? Aqui atrás, né? A nossa rotina. Nós temos uma rotina, ela é cotidiana, de servir a Deus, fazer as coisas na obra de Deus. E eu sinto muita falta daquilo que eu fazia. Nosso irmão até me indagou sobre eu tocar na banda. Felizmente eu perdi a minha embocadura, eu estou tentando. E sempre faz parte da minha rotina. Escola dominical, orquestra, banda, os ensaios. A gente se acostuma com uma rotina, na verdade. E é bom. E a gente vive um perigo, tem tudo a ver com a mensagem, viu? A gente vive um perigo hoje dessa juventude nova que não quer mais esses tipos de compromisso na casa de Deus, ensaios. O pastor Robson não pediu para falar nada, não, fica tranquilo. Ensaios, aprender um instrumento. Eu quero parabenizar a orquestra, que bênção, né? Que bênção. Deus abençoe a vida de vocês. Se eu pudesse, eu ficava só ouvindo vocês tocar, né? Que maravilha, que bênção de Deus. Então, nós aprendemos assim, toda a nossa carreira eclesiástica, ela passou, antes de chegar a onde estamos hoje, em situações que todo mundo aqui passa, ser um obreiro, um diácono, um cooperador, um presbítero, vir para a igreja às terças, às quintas, aos domingos, escola dominical. E domingo é um dia que a gente acaba guardando para o Senhor, né? Domingo é um dia que a gente acaba disponibilizando para Deus, isso é bom. Hoje, devido ao meu emprego, às vezes eu não consigo estar aos domingos à noite. De ontem para hoje eu virei à noite. Mas a gente sente falta disso. E a juventude que está vindo, elas não percebem o quanto isso é bom, o quanto isso tem a ver com o chamado de Deus nas nossas vidas. Porque uma coisa é certa, meus irmãos, o chamado de Deus na tua vida, ele nunca será quando você quer fazer, mas será sempre conforme uma disciplina, um costume que você já vem praticando ano após ano e dia após dia também. E aí Deus, ele vai revelando o chamado dele na tua vida através destas pequenas coisas que você muitas das vezes despreza. Às vezes, pastor Robson, nós desprezamos o ajoelhar, o orar, nós desprezamos ouvir a escola bíblica dominical, com exceção de doença ou trabalho. Nós desprezamos estar aqui aos cultos de terça, porque nós colocamos na mente que o culto mais importante é aquele culto que a gente acha que é mais importante, não é? Mas todos os cultos são importantes. É claro que na semana, eu entendo algumas pessoas, elas estão mais cansadas, têm alguns afazeres que não conseguem estar aqui. Isto é normal e natural, mas o culto quem faz é você perante Deus. Você colocar na sua mente, no seu pensamento que isto é importante para você, Deus vai te abençoar e você vai manter um padrão de vida saudável perante a obra e perante a casa de Deus. Amém? Amém? Então Jesus, ele começa a dar algumas orientações aos seus discípulos, sabendo que já estava de partida. E como que você quebra uma rotina? Nós estamos falando aqui de rotina. Como que você quebra uma rotina dizendo coisas que as pessoas que ali estavam com Jesus não aguentariam ou suportariam? Jesus, ele passa ensinando os seus discípulos
apóstolos, durante um período de 3 anos e meio, e eles viram muitas coisas que Jesus Cristo estava fazendo. Vocês conhecem a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus fazia tudo isso. Então a rotina que eles tinham era uma rotina juntamente com Jesus Cristo. Isto era importante para eles, para que eles pudessem saber aonde eles deveriam ir após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, então, ele começa a dizer algumas coisas, e quando chegam os últimos momentos de Jesus Cristo, ele começa a falar sobre aquilo que era importante naquele momento e naquela situação. Por que Jesus Cristo ele faz isto? Para que as pessoas que estavam seguindo há muito tempo, que tinham um padrão de vida, que tinham uma rotina de vida, não pudesse ou não ficasse a ver navios, ou não ficasse sem saber o que fazer depois de tudo aquilo que Jesus havia prometido. Mas Jesus ele teve o cuidado de saber que estava indo para a cruz, mas existia uma rotina na vida dos discípulos que eles deveriam continuar, que eles deveriam a cada dia mais servir a Deus. E é isso que faz com que possamos estar aqui. Nem sempre será do mesmo jeito que você fez, nem sempre será do mesmo jeito que você planejou. Às vezes nós estávamos aqui durante todo o culto, toda a semana, vindo à casa de Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus, mas por algum motivo as coisas não são mais do jeito que nós gostaríamos que fosse. Então Jesus Cristo estava justamente dizendo aos seus discípulos na última Santa Ceia aquilo que aconteceria, e o que aconteceria, claro, levaria Jesus à cruz, e a cruz do Calvário escandalizaria a muitos discípulos. Inclusive Jesus disse que muitos fugiriam, e é isso que aconteceu, porque a nossa fé, ela é alicerçada pela própria palavra de Deus. A resistência que temos aqui não é apenas uma resistência de rotina. Eu venho para a escola dominical, depois do ensaio da tarde, hoje tem almoço, né? Hoje tem almoço, né? Os irmãos ficam contentes, tem almoço, né? Tem o almoço, daí tem o culto à noite. Então, a nossa rotina nem sempre vai ser essa. Às vezes a gente vai querer estar aqui, mas não vai conseguir por algum motivo. E isso Jesus Cristo estava dizendo: olha, presta atenção na minha vida, porque eu vou partir, mas da mesma forma que eu fiz milagre, que eu fiz a obra de Deus, eu quero que vocês também façam, independente da situação. Aleluia. Oh, glória. Hoje os crentes, você tem que usar de barganha para os crentes estarem fazendo a obra de Deus. Mas não foi isso que Jesus Cristo estava falando. Não era isso que Jesus Cristo estava pregando. Ele estava pregando o evangelho de sacrifício. E não é o evangelho que a gente faz quando a gente quer ou quando dá, não. O evangelho que Jesus Cristo estava pregando era um evangelho de renúncia por amor ao próprio Deus. Se a gente não tomar como partido a nossa vida, tendo uma vida de renúncia, sabe o que vai acontecer? É o que está acontecendo em muitas igrejas. Eu faço quando eu quero, eu vou quando eu quero, eu mando na minha vida. Não é o pastor que manda na minha vida e nem Deus que manda na minha vida. Eu faço isso, sabe por quê? Porque a rotina do passado foi quebrada. Então as pessoas incutem em sua
sua mente uma forma de viver, e a forma de viver que as pessoas estão fazendo, incutindo, colocando na sua mente, não é uma forma de sacrifício pela palavra, ou sacrifício por amor a Deus, mas é uma forma onde a pessoa faz conforme o seu momento, ou conforme o seu ambiente. Se der, eu faço, se der, eu vou fazer tudo isso. E Jesus Cristo, então, Ele traz a responsabilidade para as nossas vidas diante dos discípulos, dizendo: não é deste jeito, não é desta forma, não. Por quê? Porque Deus, Ele sabe o começo, Deus, Ele sabe o meio, e Deus, Ele sabe o teu futuro. Não pensa você, quando Jesus escolheu Judas, Jesus estava olhando para Judas e dizendo assim: ei Judas, você vai me trair, você vai me enganar. Não, Jesus escolheu Judas como tesoureiro, e era a pessoa mais confiável de Jesus naquele momento. Então Jesus, Ele escolhe a gente, para que neste momento onde Ele está nos escolhendo, nós não o abandonamos, nós não o traímos, mas para que nós ficamos aqui dizendo: eu vencerei, porque Deus me dá poder através da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom servir a Jesus. E você vai ver que o período de tempo que você está na igreja, ou passou na igreja, é um período que você só venceu, e só vence por conta da palavra de Deus. Jesus, Ele utilizou a palavra de Deus para falar as palavras para Judas, para falar as palavras para os discípulos, dizendo: olha, alguém aqui vai me trair. Ele não deixou, olha, já que vai acontecer, porque Jesus conhecia a palavra, Ele conhecia as Escrituras, já que vai acontecer, então deixa que aconteça para que eu vá para a cruz. Não é assim, não. Deus, Ele usa a sua palavra para nos corrigir, ainda que tudo esteja no cumprimento da sua palavra. A falta de amor, a falta de paz, a desilusão, é tanta coisa que acontece na humanidade, mas Deus usa a sua palavra ainda para corrigir as nossas vidas, para que possamos ter um norte, um rumo. Aleluia. Desunião, ia falar essa palavra, não sai. Então, às vezes a gente acha que o nosso dia a dia é do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. Imagina a cabeça dos discípulos dizendo: Senhor, quem que vai te trair? Todos estavam se perguntando ali. E a Bíblia diz no versículo 2 que o diabo colocou no coração, em outras traduções, na mente de Judas, para que pudesse trair. Judas foi um canal do inimigo, e tantas pessoas que estão sendo brecha, estão dando brecha para o inimigo. Jesus escolheu Judas como um homem abençoado, como um homem que poderia ser um dos apóstolos, mas nem por isso o seu pensamento, a sua mente estava ligada em Jesus. O tempo que passamos servindo a Deus é mais importante, mas não é somente, pastor Robinson, o tempo que passamos na escola dominical, o tempo que passamos no culto de Santa Ceia, o tempo que passamos vindo ao culto à noite, mas o tempo que passamos servindo a Deus durante a nossa vida, em qualquer momento, ela é importante, porque o diabo, eu vou repetir, o diabo coloca pensamento em muitas pessoas dizendo: olha, é mais um culto, olha, mais uma igreja, olha, mais um pastor que está chegando, e sabe o que é que acontece? O resultado é enfraquecimento, o resultado é esfriamento. As pessoas não estão mais querendo glorificar a Deus, servir a Deus, bendizer a Deus, mas cada uma toma partido conforme o seu pensamento, esquecendo do padrão de comportamento através da palavra de Deus. E é por isso que Jesus Cristo disse: olha, o diabo entrou no coração de Judas, e o
diabo entrando no coração de Judas, tudo aquilo através da palavra se cumpriria. Não poderia ou não deveria ser Judas, mas ele deu lugar ao diabo. Nesta manhã eu quero dizer para você: dê lugar a Deus, dê lugar a Deus, dê lugar a Deus. Eu sei que os maus pensamentos vêm, e esses maus pensamentos vão acabar com a nossa rotina sadia, com a nossa rotina cristã. Não pensa você que é melhor estar em casa dormindo do que estar aqui. Não pensa você que é melhor estar no shopping à noite do que estar no culto de domingo. Não pensa você que é melhor, não. É melhor servir a Deus. Não tem coisa melhor do que servir a Deus. E aí no versículo 2 diz que o diabo colocou no coração de Judas para que três. O versículo 21, Jesus turbou em espírito e afirmou: na verdade vos digo que um de vós me traiu. Meus amados irmãos, versículo 22. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber de quem ele falava. Versículo 23. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este para que perguntasse quem era aquele que ele falava. Inclinando, versículo 25, estão me acompanhando aí? Versículo 25, inclinando ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou Satanás. Veja o versículo 27. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Fazes depressa o rabo. Satanás colocou na mente. Depois Satanás entrou. O caminho do diabo é esse. Ele coloca na mente das pessoas e depois ele entra. Quando ele entra, a destruição é terrível nas vidas. Perceba que no capítulo 13, versículo 1 até o versículo 30, fala sobre Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus lava o pé de todo mundo. Ou você acha que quando chegou em Judas, Jesus falou: não, você não vou lavar? Jesus lava os pés de Judas também. Perceba que em meio a tanto pecado, Jesus ainda consegue demonstrar o amor. Porque quando Jesus disse: olha, o que você tem que fazer, Judas, faça logo. Porque Jesus não estava olhando para a atitude de Judas, Jesus estava olhando para a palavra de Deus. Tinha que se cumprir, e já que era o próprio, então que se cumpra através de Judas. Então Jesus disse: olha, o que você tem que fazer, faça logo. Jesus demonstra na sua relação com os discípulos o amor. Porque algumas pessoas pensam: minha voz está indo embora, mas já termina. Até que hora, pastor Robson? Estou cansado já disso. Então, do jeito que Jesus ele começa o seu ministério, ele começa a falar, Jesus Cristo, ele não estava falando, olha, ele se indignou porque sabia que a palavra de Deus estava cumprindo-se através de alguém, e ele tinha que falar a palavra de Deus. Porque às vezes a gente tem essa mania de falar: não, está acontecendo isso na igreja, agora eu digo como pastor, está acontecendo isso na igreja, então deixa do jeito que está, não tem problema não, se está acontecendo e é cumprimento da palavra, use a palavra para corrigir. Porque senão as pessoas vão chegar aqui, irmão Luiz Carlos, né, e vão fazer do jeito que quer. Vão achar do jeito que quer, mas tem a palavra que norteia a nossa vida. Irmãos, não tem coisa melhor do que ouvir a palavra, a exortação da palavra e ser corrigido. E era isso que Jesus Cristo estava falando através da palavra. Ele estava dizendo que alguém trairia ele, e essa traição levaria o próprio Jesus à cruz.
amor de Deus é tão grande, ele é tão grande, que faz com que as pessoas tomem decisões de acordo com o seu livre-arbítrio. Jesus, em nenhum momento do ministério, ele disse: olha, eu vou escolher 12, não começou desse jeito, eu vou escolher 12, mas lá na frente, aos 33 anos e meio, alguém vai me trair. Não. Jesus escolhe os 12 e tem como ponto de partida a obra, o trabalho e o amor de Deus em cada vida. Porque o amor de Deus, as pessoas acham que Deus ele vai vingar as pessoas, ele vai matar as pessoas. Não. Ele pode fazer isso, assim como ele já fez isso, mas o amor dele é tão grande para com o ser humano, para que o homem não o aceite. E Deus fala: já que você não me quer, então eu vou me ausentar. E a ausência de Deus é a causa de muitas mortes. A ausência de Deus. Judas foi usado pelo inimigo, traiu Jesus. Foi usado pelo inimigo, traiu Jesus. E a Bíblia diz que ele teve não arrependimento, mas remorso. Dentro dele existia a ausência de Deus. E quando o homem tem um remorso por conta da ausência de Deus, não tem outro caminho a não ser a morte. A morte de Judas foi uma morte física, ele matou-se, ele se suicidou-se, mas tem muita gente morrendo também. Sabe por quê? Porque aqui é estilo de vida, é qualidade de vida. Você pode estar aí, mas pode estar se sentindo morto espiritualmente. E cada vez que a gente entra nesta situação mortos espiritualmente, nós vamos nos afastando de Deus. Deus está no mesmo lugar, mas é o homem que vai se afastando dele, que vai se afastando dele, que vai se afastando dele. Judas foi se afastando de Jesus, porque percebeu que tinha errado. Não era para Judas se suicidar, era para Judas se arrepender e ter a possibilidade de entrar no céu. As pessoas estão muitas das vezes errando, e cada vez que erra elas falam: não, Santa Ceia não é para mim, a igreja não é para mim, esse negócio não é para mim. Sabe o que é isso? É solidão de Deus. Enquanto Deus está no mesmo lugar, as pessoas estão abandonando. O que é isso? É padrão de vida, é qualidade de vida. Elas escolhem ter uma vida diferente daquela vida que elas começaram no começo, no início da sua fé. Não tem coisa melhor em participar da Santa Ceia, não tem coisa melhor em participar de uma orquestra, em ser um obreiro, em ser um pastor, um presbítero. Não tem coisa melhor em ajudar as irmãs a prepararem o almoço, mas coisa melhor ainda é participar do corpo de Jesus. E a gente só faz isso com vida. Jesus Cristo estava falando: ei, eu sou o dono da vida, eu tenho vida, e a vida que eu tenho, eu quero que vocês tenham em mim. Esta é a vida que Deus tem para as nossas vidas. Não é uma vida de fachada, não é uma vida de mentira, não é uma vida de diz que não é, mas não é, mas é uma vida verdadeira. Eu sou desse jeito aqui, mas eu sou desse jeito em casa, eu sou desse jeito no trabalho. Esta é a vida que Cristo proporcionou às pessoas para que elas pudessem ter padrão de qualidade de vida. Nesta manhã eu convido a você a se alegrar porque você tem padrão de vida, excelente vida, e a vida que você tem em Jesus não é igual à vida que as pessoas têm no mundo, não. Muitas estão acordando agora de ressaca, com preocupação, muitas estão acordando agora e se preocupam mais com a família, mas você, além de se preocupar com a família, você entregou a sua vida a Deus, e você diz:
E Jesus indicou o traidor. Veja, meus amados, o amor de Deus é capaz de fazer com que nós possamos seguir à frente e adiante. As pessoas às vezes não entendem a vida que você tem. O mundo olha assim, olha, estão indo para a igreja, daqui a pouco vão voltar. O mundo ridiculariza uma fé cristã. Mas você sabe que nesta manhã você só está aqui porque alguém morreu na cruz do Calvário. Quando Paulo começa a escrever sobre a Santa Ceia, nós vamos ler hoje. Paulo ele começa a dizer aquilo que eu estou dizendo, porque o Senhor, na noite em que foi traído, meu amado irmão, minha amada irmã, não é fácil a traição, e Jesus Cristo sabia disso. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou um pão. Eu não sei o que você está passando, talvez você ache que todas as pessoas que estão do seu lado vão ser fiéis, não vão ser fiéis não, mas cumpra a palavra profética da tua vida, cumpra o chamado de Deus, ainda que você se sinta sozinho aqui, Deus vai estar com você na eternidade. Porque nós estamos vivendo uma época de amiguismo, todo mundo é amigo, mas não sabe, mas saiba que nem todas as pessoas vão continuar com você. O exemplo Judas não continuou com Jesus, porque a palavra da cruz é renúncia, a palavra da cruz é dor, a palavra da cruz é sofrimento. Aquele que não quer negar Jesus não serve para o Evangelho. É por isso que nós largamos pai, mãe, por amor ao Evangelho. Não foi fácil estar aqui não, você venceu o sono, você venceu a preguiça, você venceu os pensamentos maus, mas você veio aqui adorar, glorificar a Deus, porque é Ele que cuida da tua vida, é Ele que cuida da tua vida, é Ele que te dá estrutura para que amanhã você tenha fome. O amor de Deus faz com que nós possamos estar mais próximos a Ele. Mas isso só será possível se você usar a liberdade que você tem para servir a Deus. A ausência de Deus faz com que as pessoas tomem atitudes erradas. E fazendo assim, muitas pessoas, elas se perdem. Mas hoje estamos na casa de Deus, na família de Deus. Como é bom estar aqui. Saber que nós estamos aqui com um propósito maior. Os discípulos fugiram. Lembra que eu falei? Eles fugiram. Um negou, o outro traiu, os demais fugiram. E ninguém estava preparado para seguir o Evangelho se Jesus Cristo não morresse na cruz. O padrão de vida que eles tinham era um padrão muito frágil. E Jesus Cristo estava mostrando isso a eles, falando: olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. E para fazer coisa maior do que Jesus, é necessário ter estrutura. E a nossa estrutura, meus amados irmãos, ela é frágil. Nós começamos o ano de 2025, prometemos tanta coisa, e quantas das coisas que nós assim prometemos, nós estamos cumprindo? Nós não cumprimos nada. Nós falamos: não, ano que vem vai ser desse jeito, vai ser dessa forma, vai ser dessa maneira, só que a gente não cumpre, porque a nossa estrutura é frágil. E o mesmo Jesus que disse: olha, vocês vão me deixar, é o mesmo Jesus que após ressuscitado foi atrás dos discípulos. Deus nos ama e Ele vai atrás do ser humano, para que o ser humano tenha a sua liberdade e diga diante da sua liberdade: eu te aceito. Se você nesta manhã aqui está, você não pode estar aqui amarrado a pulso forçado, mas você tem que estar aqui porque você aceitou Jesus.
você não aceitou, mas aceite. Fala, Senhor, eu te aceito. Eu aceito Jesus todo dia. É bom, Senhor, eu te aceito hoje. Senhor, eu te aceito amanhã. Todos os dias a gente está aceitando Jesus, porque o diabo ele tenta entrar na mente das pessoas, e quando ele entra no coração, sabe aquele irmão que era uma bênção, sabe aquele irmão que tocava, irmão Luiz Carlos, sabe aquele irmão que regia, sabe aquele pastor que pregava, cadê ele? Não está mais. Por quê? Porque o diabo entrou no coração, e quando o diabo entra no coração, Deus ele se afasta. E Deus se afastando, a pessoa faz aquilo que ela quer fazer, mas em nome de Jesus, pela própria palavra de Deus, nós estamos aqui porque temos esperança. Não pensem vocês que Jesus não falou para eles aquilo que iria acontecer, mas Jesus estava detalhando, estava falando, olha, eu vou para a cruz do Calvário. Pedro falou, não, eu também vou, você não vai, você vai me negar. Não pensa você que Jesus não detalhou, e Jesus disse, mas olha, eu vou rogar ao Pai para que mande um Consolador, e hoje o Consolador está aqui. O Espírito Santo, na verdade, está aqui. Então você pode glorificar, porque o mesmo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está aqui juntamente com você. Adore a Deus nesta manhã, louve a Deus pela tua vida. A qualidade de vida que temos é melhor do que a qualidade de vida do mundo. O mundo está vivendo uma utopia, mas você não, você vive em Cristo, e você fala, não vivo a vida, você fala, não vivo a vida que vivo eu, mas vivo a vida de Cristo em minha vida. A família de Deus aqui está, fazendo a mesma coisa que Jesus Cristo estava fazendo naquela noite. E às vezes você vem e diz assim, meu Deus, mas é tanta frustração, é tanta enganação, é tanta gente falsa. Jesus também passou. Então se alegre no propósito da palavra. A palavra de Deus conserva você aí, e se você continuar, você vai ver Deus, e o Espírito Santo alegra o teu coração. Você tenta desistir, mas o diabo não entra no teu coração, porque onde Deus está, o diabo não entra. Pode adorar a Deus, você pode adorar a Deus. Deus, obrigado pela qualidade de vida. Deus, obrigado pela minha família. Deus, obrigado por estar aqui. Deus, obrigado pelos meus irmãos. Deus, obrigado pela oportunidade. Deus, obrigado pela salvação. Deus, obrigado por tudo que tu tens feito na minha vida. Eu sou grato a ti, e a partir deste momento eu continuarei, não importa a situação, não importa a dificuldade, eu vou continuar, ainda que todos me abandonem, ainda que todos me traiam, eu vou te servir. Jesus, faça uma escolha com Ele nesta manhã. Eu vou te servir, não importa a situação, eu vou te adorar. Transformação de vida. É transformação de vida. E como Deus quer transformar vidas que entram aqui. E você é canal de bênção, você é canal de bênção, você é canal de bênção. Pessoas entram
estão amarguradas, tristes, solitárias, traídas, e a igreja está aqui com os braços estendidos para dizer: vinde à casa do Pai, porque este lugar é lugar de salvação, e este lugar é lugar de comunhão com Deus. Como é bom servir a Deus. Que você possa cantar aquele hino que você já cantou.